Boa noite, meus irmãos. É um prazer poder voltar aqui, poder servir os irmãos mais uma vez com a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em 1 João capítulo 2. Nós vamos ver apenas o verso 6. Eu geralmente gosto de pegar um texto e ir explicando esse texto, mas como a gente está encerrando uma conferência, então já vou preparar vocês, me deram um tema, e o tema era o discipulado e a imitação de Cristo. Então já vou preparar vocês que a gente vai dar uma olhada hoje em alguns textos, tá? Nós não vamos ficar apenas em um. 1 João, capítulo 2, verso 6, todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ela é viva, é poderosa, é o alimento das nossas almas, é a luz para os nossos caminhos. Ó Deus, que o Senhor use essa palavra hoje, para operar em nós tudo que ela pode operar, nos encorajar, nos exortar, nos confortar, encher o nosso coração de amor por Ti, que Teu Espírito opere, Senhor Deus, através dessa palavra, que as limitações do pregador não sejam um empecilho para a edificação do Teu povo. Nos abençoa, no nome de Jesus é que oramos, amém. Bom, como eu acabei de falar, o tema é o discipulado e a imitação de Cristo, e nós ontem falamos um pouco sobre o discipulado, e a gente já viu que ser um discípulo de Jesus envolve a gente estar andando com Jesus e crescendo em semelhança a Jesus, portanto envolve imitar Jesus, e discipular envolve a gente acompanhar pessoas e ajudar pessoas nesse processo de elas também se tornarem semelhantes a Jesus. O texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre isso, sobre imitar Jesus, aquele que diz que permanece em Jesus, aquele que diz que está unido com Jesus, ele deve andar como Jesus andou, ele deve viver como Jesus viveu. Paulo se apresenta dessa forma, como alguém que estava imitando a Jesus, e nos convida que sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, me imitem em imitar Jesus. Então, discipulado tem tudo a ver com a imitação de Jesus. E o que nós vamos fazer hoje é ver algumas cenas da vida e do ministério de Jesus, e então tentar entender como é que Jesus ele lidou com seus discípulos. E assim, nesse processo, na sua liderança, no seu próprio discipulado, a gente entender no que nós precisamos crescer como discípulos, e como nós podemos ajudar outras pessoas também a serem discípulos de Jesus. Então nós vamos ver hoje aqui pelo menos 4 cenas do ministério de Jesus, por isso que a gente vai ver alguns textos, tá? A gente podia ver muito mais, porque tem muita coisa para a gente ver, são pelo menos 4 evangelhos, só focado ali no ministério de Jesus. Se a gente fosse tentar fazer aqui uma exposição exaustiva de tudo, a conferência, eu não sei quando é que ia terminar, mas eu acho que ia durar alguns anos aí, Então nós não temos essa pretensão. Nós vamos ver algumas cenas, como eu falei, uns momentos selecionados aqui, e nós vamos então olhar para Jesus e perceber como nós podemos imitar Jesus na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia. E aqui, eu não estou querendo que a gente imagine e entenda errado. Quando eu digo que a gente precisa imitar Jesus, esse processo não é de a gente, por exemplo, ficar tentando imaginar, especulando o que Jesus faria em cada situação específica da nossa vida. Essa não vai ser a metodologia que a gente vai traçar aqui. Se alguém já leu, por exemplo, o livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, ele vai inclusive fazer uma crítica a esse tipo de mentalidade. Ele vai citar aquele outro livro, bem famoso, best-seller, o Em Seus Passos, O que Faria Jesus, e ele então vai dizer que nossa tarefa não é a gente ficar tentando conjecturar o que Jesus faria ou não nessa ou naquela situação específica.
Nosso objetivo é olhar para como Jesus viveu, o que ele de fato fez, é olharmos para o que ele ensinou e então aprendermos os princípios que ele nos dá e aplicarmos esses princípios em cada área da nossa vida, em cada situação da nossa vida. Nós não vamos especular, nós vamos nos basear nos princípios que ele mesmo nos deu por meio da sua vida, da sua obra e por meio do seu ensino, ok? Então, uma coisa interessante, e já de cara, o que vai marcar a primeira cena que a gente vai olhar daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês qual é o texto que a gente vai abrir, tá? É que o ministério de Jesus, ele é marcado principalmente por serviço. Serviço é uma marca central no modo como Jesus discipulou os seus discípulos. Serviço. E isso, irmãos, é muito diferente do modo como as pessoas esperam que um líder se comporte, por exemplo. Quando a gente começa a pensar em alguém que vai liderar um grupo, alguém que vai ser um mestre para um grupo de pessoas, vai chamar discípulos ali para si, né? Então vai ser um mestre, vai ser um líder. Quando a gente começa a pensar sobre liderança, por exemplo, os termos da nossa cultura, o que a gente imagina é alguém que vai atrair muitas pessoas, vai atrair multidões, é alguém que vai influenciar essas pessoas, mobilizar essas pessoas para realizar alguma coisa, é alguém que vai exercer poder. É isso que se espera de um líder. E, de certa forma, o ministério de Jesus envolve tudo isso. Ele atraiu muita gente, ele mobilizou pessoas, e ele também era o Todo-Poderoso. Mas quando a gente olha mais de perto para como ele estava liderando, como ele estava discipulando aquele pessoal ali, as nossas expectativas elas são um pouco modificadas. O que se esperava de Jesus? Talvez essa mesma expectativa que muitos têm hoje acerca da liderança. Esperava-se o quê? O Messias está chegando, o Messias é o rei prometido, ele está vindo aí para mostrar agora de vez o seu poder, quem é que manda, ele vai chegar, ele vai estabelecer o seu trono, e ele vai expulsar esses romanos daqui, ele vai tirar o jugo de sobre nós, desse império romano, e então nós vamos ser seus súditos, seus servos ali, ele vai então dar as missões para nós, ele vai dar as ordens que nós devemos executar, e eu quero ser alguém que tenha um posto assim mais elevado nesse governo. Essa era a expectativa de alguns dos próprios discípulos de Jesus. Vamos dar uma olhadinha logo num primeiro texto, em Mateus capítulo 20, versos de 20 a 23. Mateus capítulo 20, versos de 20 a 23. Olha o que diz a palavra de Deus. O barulho das páginas silenciou, então imagino que você já achou. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha essa cena, a mulher chega lá, Senhor, tem 2 aí dos seus discípulos, tá?
gente que eu quero muito bem, né? Meus filhos, e eu estou sabendo aí dos planos do seu reino, o Senhor daqui a pouquinho vai estabelecer o seu trono. Pega os meus 2 filhos aí e dá um ministério para cada um, aquele ministério assim mais próximo do Senhor, tá? Bota lá, sei lá, eu não entendo muito dessa parte não, viu? Bota um ministro da justiça, bota o outro para ser ministro da economia, né? Sei lá, mas assim, tem que ser os 2 braços direitos do Senhor. Eu quero uma posição para eles elevada, de liderança no teu reino. E Jesus então, ele vai quebrar as expectativas dessa mulher. Ele vai dizer, sim, meu reino tem posições lá, mas meu pai já determinou, isso daí não cabe a você. Agora deixa eu corrigir aqui a sua expectativa. Você acha que no meu reino, nós exercitamos liderança por meio simplesmente de posições de autoridade, de dar ordens, de exercer poder? Esse é o reino desse mundo. Os poderosos aqui é que fazem assim, é que estão o tempo todo em busca de poder e de exercer poder. O meu reino é diferente. Você quer ser alguém no meu reino? Comece sendo servo de todos. O convite é para servir a todos. Sabe por quê? Porque esse rei é diferente. Eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir. Eu vim ao mundo para dar a minha vida, para desgastar a minha vida. Há um outro texto que mostra uma cena muito parecida. Parece que os discípulos de Jesus, eles estavam meio embriagados dessa ideia e não foi fácil arrancar. Não precisou só de uma vez corrigir as expectativas. Eu quero dar uma olhadinha com você rápido em Marcos capítulo 9, versos 33 a 34. Marcos 9, versos 33 e 34. Diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Nota a cena. Jesus ali em Cafarnaum, caminhando para casa, e de repente ele vê que tem um certo tumulto, né? Uma certa discussão ali entre os seus discípulos, mas o pessoal estava falando baixinho, o pessoal estava ali, né? Estava brigando, mas disfarçando bem. Imagino que Jesus olhou para aquilo e disse assim: isso não deve cheirar bem, né? Eles estão aí cochichando desse jeito, não deve ser coisa boa, não deve prestar isso daí, né? Quando chegou lá na casa, ele disse assim: vem cá, o que vocês estavam discutindo? Senhor, o negócio é o seguinte, né? Não, ninguém disse nem isso, né? Ficaram caladinhos, envergonhados, porque sabiam, o Senhor não vai aprovar aquilo que a gente estava fazendo. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior. As expectativas, mais uma vez, posição de autoridade, posição de liderança, é exercer poder, é ser reconhecido como o maior, aquele que decide, aquele que dará as ordens. Olha a resposta de Jesus, verso 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Servo de todos. Sabe, o nosso rei, o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que a gente está tentando imitar, aquele que a gente está tentando ser parecido com a gente, sendo o Senhor da glória, sendo o dono de tudo. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, né? Ele deixou a sua glória, sendo rico se fez pobre. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por nós. E aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Irmãos,
O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nesse processo de buscarmos nos assemelhar a Ele, a nossa grande preocupação tem que envolver serviço, tem que envolver identificar as necessidades, identificar as necessidades não apenas na nossa própria vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor, e nos colocar à disposição para servir. Ontem eu falei sobre isso, é buscar ser parte da solução, parte do problema, vai envolver me desgastar para cuidar do outro, para ajudar o outro a se tornar mais parecido com Jesus também. Serviço é uma marca no discipulado. Serviço era uma marca no ministério de Jesus. Isso deve marcar também aqueles que estão tentando imitar a Jesus, crescer à semelhança dele. Deixa eu mostrar aqui um outro texto para vocês em João, Evangelho de João, capítulo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. 13, versos de 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Mais uma vez, a cena é bem conhecida. Você imagina esse momento em que Jesus pegou ali uma bacia, colocou água, pegou uma toalha, se aproximou dos discípulos, e eu acho que eles ficaram pensando o que Jesus está fazendo, né? O que Jesus vai inventar agora? E aí Jesus chega para ele e diz assim: ó, vou lavar os pés de vocês hoje, tá bom? Aquilo foi um escândalo. Como assim? Pedro é o empolgado, né? Pedro é aquele assim que mete os pés pelas mãos e vai na empolgação, aí ele se manifesta logo, né? Se entrega logo. Como é, Senhor? Que história é essa? Eu é que sou o servo aqui, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Senhor. Olha a mentalidade. O Senhor manda, o Senhor está na posição de autoridade, é isso aí, tá? Então, eu é que tenho que lavar os pés do Senhor, o Senhor vai vir lavar os meus pés? Aí Jesus olha para ele assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, porque Pedro, ele não para aí, né? Ele tem que dar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum que eu vou permitir um negócio desse. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não pode ter parte comigo. Aí lá se vem Pedro, de novo, né? Se é desse jeito então, Senhor, lava a cabeça, lava logo tudo, é banho completo, né? Jesus, não sei como é que Jesus reagia nessas situações, né? Ô Pedro, né? Mas enfim, então Jesus ele vai explicar aqui para eles: olha, eu estou fazendo isso aqui para vocês, isso é um exemplo do que vocês têm que fazer um pelo outro. No reino é serviço. E se eu que sou o Senhor, eu que sou o mestre, eu estou fazendo isso, e vocês entendem bem a posição de vocês, de fato vocês não são maiores do que o Senhor, o que vocês têm que entender com isso? Se o Senhor está fazendo, eu é que tenho que fazer mesmo. Eu tenho que lavar os pés não só do Senhor, do meu líder, do meu mestre, eu tenho que lavar os pés do meu companheiro aqui, de discipulado. Eu tenho que descer a posição mais inferior, a posição dos pés, a posição do servo, que era quem executava esse serviço. Você chega na casa, as ruas empoeiradas da Palestina, né? Primeira coisa que se fazia, lava os pés. Mas quem é que ia fazer isso? Se era a casa de alguém importante,
não era o dono da casa que ia vir lá lavar os seus pés, era o Senhor, era o servo, perdão, né? O servo dele, que ia lá para essa posição mais baixa. Ou se não tinha servo, então era você mesmo que lavava os seus pés. Eu te dou aí a bacia com a água, se vira, né? Aqui Jesus assume a postura não apenas de serviço, mas o que ele está ensinando aqui também é uma postura de humildade. Humildade. Essa é uma marca do discipulado. O discipulado, ele vai exigir de nós, se a gente está querendo se tornar parecido com Jesus, e se a gente realmente vai se dedicar a essa postura de servir a outros, isso vai exigir de nós humildade. E sabe, a gente precisa corrigir algumas coisas das nossas expectativas acerca da humildade, tá? Eu gosto de definir humildade utilizando um contraste e utilizando uma figura. Eu acho que facilita. Qual é o contraste da humildade? Soberba, né? O orgulho. É interessante que as palavras que dão origem a essa ideia de soberba, de orgulho, geralmente são palavras que se remetem a algo assim crescendo, a algo inchando assim, né? Por quê? Porque o orgulhoso, ele se coloca nessa posição de tentar se apresentar, né, todo cheio, tentar mostrar-se grande, mostrar-se maior do que o que ele realmente é, ou como ele acha que ele é, e como ele quer ser visto. Então o contraste da humildade é essa posição de orgulho, de soberba, de arrogância, de superioridade. Porém, como eu falei, a figura agora, falei do contraste, mas a figura que eu gosto de usar para explicar o que é a humildade e a soberba, é a seguinte: o orgulhoso, o soberbo, é alguém que só tem olhos para si. Diante do soberbo, tudo é espelho. Para onde quer que ele olhe, ele só enxerga a si mesmo, a sua vontade, os seus desejos, o que ele quer, o seu valor, a sua imagem, a sua reputação. É isso que está diante dele o tempo todo. Eu e mais eu. No coração do soberbo, no centro de quem ele é, está uma selfie dele. Por contraste, o que é a humildade? A humildade é ter os olhos voltados para o outro. A humildade é se colocar numa postura que você não está olhando para você mesmo. Você não está se importando só com você mesmo. Agora você começou a olhar para o outro. E você está vendo a necessidade do outro. E você está se colocando na posição de servir o outro. De ajudar o outro. O humilde, ele tem os olhos voltados para onde Deus criou os olhos para estarem voltados para o outro. O soberbo, ele está numa posição antinatural. Olha aí para o seu rosto agora. Dá uma olhada na sua sobrancelha, está arrumada? Né? Olha bem para o nariz, aí, a ponta do nariz. Está oleosa, né? A testa está oleosa. Como é que está aí o rosto de vocês agora, né? Consegue ver? Não, né? Parece que na própria criação o Senhor nos ensina algumas coisas. O Senhor Jesus aqui, ele se coloca nessa posição de olhar para o outro, servir o outro, de ver a necessidade do outro. Enquanto que os discípulos estavam olhando somente para si mesmos. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu quero ser lembrado. Jesus, ele não usa as pessoas para os seus próprios interesses. Ele não está interessado em alcançar algum tipo de coisa para si. Ele já tinha a glória toda. Ele serve as pessoas. Ele vai ao encontro delas, das necessidades dela. E nós só vamos poder fazer isso se a gente começar a olhar para o outro, e não só para nós. A gente vai já ver um texto aqui, onde esse aspecto da humildade, ele fica assim escancarado para nós. Isso aqui que eu estou falando para vocês. Agora,
Há um outro detalhe no ministério do Senhor, uma terceira cena que eu quero compartilhar com vocês. E aqui nós não vamos olhar para os evangelhos, nós vamos olhar para como um dos discípulos viu, enxergou o ministério de Jesus e resumiu isso para nós. Dá uma olhadinha comigo em Efésios, capítulo 5, versos de 25 a 27. Efésios 5, versos de 25 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nota o aspecto aqui. Paulo está dando um direcionamento para os casais, mais especificamente para o marido. Ele está dizendo: marido, ame a sua esposa. Mas então ele vai colocar para ele o modelo de amor. Você tem que amar, mas sabe, não é assim de qualquer jeito, ou do jeito que você imagina, ou como você talvez conjecture. Você tem que amar como Jesus. Ele é o modelo. Nós estamos imitando Ele em tudo, e aplicando isso em cada aspecto da nossa vida. Casamento aqui, você olha para Jesus, e vê como é que Jesus amou, como é que Ele amou a sua noiva, a sua igreja. Ele amou sacrificialmente, Ele olhou para as necessidades dela, e Ele se entregou, Ele se sacrificou, Ele morreu por ela, para apresentá-la gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa. Aqui a gente vê serviço, aqui a gente vê humildade, mas o ponto que eu queria destacar aqui dessa cena é exatamente o aspecto do amor. A gente não vai conseguir imitar Jesus sem entender o que é amar, e sem lutar para colocar isso em prática. O que é amar? O que é o amor? Eu sei que vocês estão pensando. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É Camões, né? Os poetas aí. O que é amor? A gente tende na nossa cultura em pensar muito de maneira assim, sentimental, né? Esse aspecto. Sim, envolve, ok? Mas não para aí. E nem é o centro. Por quê? Porque Jesus, Ele nos manda amar até os nossos inimigos. Como é que a gente ama os nossos inimigos se a gente entende amor somente nesse conceito sentimental da coisa? Então a gente vai ficar assim: Senhor, o Senhor está mandando eu fazer isso, então eu tenho que botar isso em prática, eu vou fazer um exercício então, para que agora eu consiga amar os meus inimigos. Aí você vai ficar pensando, tentando encontrar as qualidades do seu inimigo, e dizendo assim para o Senhor: ó Senhor, eu estou tão apaixonado pelo meu inimigo, aquele infeliz, que só tenta puxar o meu tapete, mas é tão bonitinho o meu inimigo. É assim que a gente ama os nossos inimigos? É desse jeito que nós somos chamados a exercitar esse amor? Não. Amor envolve uma atitude. Os exemplos que a Bíblia vai apresentar para nós, envolvendo o amor, inclusive aos inimigos, é o quê? Você não paga o mal com o mal, você faz o bem para ele está precisando, você vai lá e ajuda, você serve, você mostra bondade. O amor, ele tem a ver com essa disposição, essa atitude de buscar o bem do outro, mesmo a custo pessoal, mesmo quando você tem que perder coisas, e coisas legítimas, abrir mão de coisas que você não precisava, não era pecado manter aquelas coisas,
mas pelo bem do outro, inclusive do meu inimigo, daquele que quer o meu mal, eu me sacrifico, eu abro mão. E o Senhor vai dizer que agindo assim, é como se às vezes a gente colocasse brasas vivas na cabeça do outro, né? Começa a esquentar o negócio aqui, a consciência a ferver. Por que ele fez isso comigo? Eu só busquei o seu mal. E por que ele agiu assim? Amor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Se eu não me engano foi o D.A. Carson, aquele livrinho dele lá, Uma Difícil Doutrina do Amor de Deus, que ele vai dizer assim que o tipo de amor que normalmente nós experimentamos, ele é diferente do tipo de amor que Deus exerce. Porque o tipo de amor que nós muitas vezes manifestamos e dizemos eu amo, ele está muito ligado a alguma característica no outro que eu identifico, que me agrada, que me beneficia, e portanto eu amo. Acho que é o Carson que vai dizer que nós amamos por causa de alguma coisa no outro. E você pode perceber isso daí, olhando para como são as declarações de amor. Mas eu não sei aqui quem é que tem alguém noivo aqui, namorado, tem alguém namorando aqui, tudo de corte, né? Beleza. Mas como é que é uma declaração de amor de alguém que está querendo, está na corte lá querendo, né? Como é que é? Você chega assim para a moça, aí diz assim para ela: meu amor, eu te amo, porque os seus olhos são tão, o seu sorriso é encantador, os seus cabelos, quando não chove, é uma beleza, né? Eu te amo, você me faz tão bem, você me faz sorrir, eu te amo por causa de alguma coisa que eu estou vendo na sua vida. Como é que seria uma declaração do amor de Deus para nós? Sabe de uma coisa? Meu filho, eu te conheço, eu sei quem você é, eu te vi, eu vi quando você virou as costas para mim, eu vi quando você correu para longe de mim, eu vi quando você me trocou por tudo aquilo que não valia a pena, que só traria o teu mal, mas apesar disso, eu te amei, apesar disso, eu te busquei, eu disse, você será meu. O amor de Deus por nós é apesar de quem nós somos. E quando eu vejo as descrições desse amor nas Escrituras, às vezes Deus fala umas coisas assim para Israel, por exemplo, que eu fico pensando, Senhor, me ajuda, como é que eu vou pregar isso lá na igreja? Porque às vezes a linguagem é tão pesada, que eu fico assim, Senhor, quando eu tento explicar, eu uso eufemismos, eu suavizo a linguagem. Eu estou pensando aqui, por exemplo, em Ezequiel, quando o Senhor olha para Israel e ele diz assim, Israel, quando eu te conheci, você era assim, como se fosse um aborto, suja, imunda, em sangue. Eu te limpei, Israel, eu cuidei de você, e você foi crescendo, eu te vesti, eu te adornei, eu coloquei joias sobre você, você ficou linda, Israel, e então chegou o seu tempo de amores, e eu me casei contigo, Israel, eu te tomei como minha esposa, e o que você fez, Israel? Você fez pior do que uma prostituta, você foi para debaixo das árvores, se deitar com todos os homens que passavam por ali, uma prostituta cobra, você usou os meus presentes, Israel, os presentes de um esposo que te ama, e gastou tudo isso com os teus amantes. Eu estou suavizando a linguagem,
E depois Deus vai olhar para esse povo e vai dizer: mas eu ainda te amo, e porque eu te amo, eu vou te trazer para mim, porque eu te amo apesar de você, eu te amo. O Senhor nos chama a amar quem não merece ser amado. É por isso que Ele diz que nós devemos amar até os inimigos, é se sacrificar por quem não merece. Isso é tão difícil entrar na nossa cabeça, porque às vezes a gente olha e diz assim: mas olha o que ele fez, olha o que ela fez, o Senhor não sabe quem é essa pessoa, como é que o Senhor quer que agora eu vá lá e faça isso? Pois é, mas Deus sabe quem você é, Ele sabe quem você fez, e ainda assim Ele te amou, Ele mostrou graça para ti. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus entregado a própria vida numa cruz por nós. Amou, sabendo quem eu era, me vendo no meu pecado, conhecendo a minha lama, Ele me amou. Ele espera que eu faça a mesma coisa. Sabe, para você não chorar, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma música terrível aí no mundo aí, terrível, terrível assim. Agora o sucesso dela acho que já passou, mas você ainda vai lembrar dela. É uma música que não é para a gente cantar, não é para a gente gostar dessa música, mas eu sei que você conhece. Você já ouviu talvez aí no ônibus, no trabalho, em algum lugar. Se a gente cantar, está tudo errado nessa música. Mas às vezes eu acho que se Deus cantasse para nós, estava certa. Eu acho que Deus podia cantar para a gente, e a música ia estar, certinha. Você não vale nada, mas eu gosto de você. O Senhor nos ama com esse tipo de amor. Ele espera que a gente se entregue para amar com esse mesmo tipo de amor aqui, se sacrificando por quem não merece. Maridos, é para amar quando a esposa não merece. Esposa também, viu? Para amar aquele dia lá que o marido está daquele jeito, né? Todos nós somos chamados a imitar Jesus nesse aspecto aqui também. E sabe, em todos esses pontos, vocês perceberam que Jesus é sempre colocado como exemplo para ser imitado. Ele diz: eu estou lavando os pés aqui como exemplo para vocês, tá? Aqui, Paulo pega e diz assim: marido ama como? Jesus. Você diz que está em Jesus? Então você tem que andar como Jesus. Ele é sempre apresentado como exemplo. O nosso processo de discipulado é sermos transformados à imagem dele. Ele é o nosso exemplo. Isso nos ensina muito também. Ele é o nosso exemplo de sacrifício, o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de amor. E Paulo vai colocar ele também para nós como um exemplo de obediência. Obediência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma quarta cena do ministério de Jesus, Filipenses capítulo 2. Mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo nos ajudando a olhar para Jesus. Filipenses 2. A partir do verso 5 em diante. Do 5 ao 8, tá? Olha o que diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha ele como um exemplo mais uma vez. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. É daí que vem a palavra humildade. E foi obediente, olha a obediência, até a morte e morte de cruz. Jesus espera que a gente imite Ele, tenham em vocês a mesma atitude, o mesmo pensamento. Essa palavra ela é complexa, mas imitem Jesus, como? Nisso que Ele fez aqui. O que foi que Ele fez?
sendo Deus, ele não se agarrou aos seus privilégios enquanto Deus. Ele não olhou e disse assim: eu sou Deus, como assim eu vou descer para virar homem? Como assim eu vou para uma cruz? Ele não se agarrou a nada disso. Ele se esvaziou. E o esvaziar aqui não é que ele deixou de ser Deus, pelo contrário, é que ele assumiu uma coisa que ele antes não tinha, uma natureza humana. Ele se fez homem, e não apenas se fez homem, ele se fez servo, e ele se entregou então, para nos servir, em humildade, e aqui o texto diz que ele obedeceu, até a morte, e morte de cruz. O ponto não é, ele obedeceu morrendo, mas fala aqui da extensão da sua obediência. Ele obedeceu até o nível mais crítico do que a obediência exigia, até o nível mais profundo, onde ele entregou absolutamente tudo. Não tem nada que você possa dar além da própria vida. Se você deu a vida, falta você dar mais o quê? Se você perdeu a vida, você perdeu tudo. Ele obedeceu até a morte de cruz. E esse acréscimo em morte de cruz, a gente não sente o peso disso, porque a gente domesticou a cruz. A cruz a gente bota no pescoço, é bonitinha a cruz, a gente se acostumou com ela, né? Eu acho tão bonita a cruz, está um símbolo, está uma cruz lá na igreja, assim atrás, ó. Tomara que os irmãos não me preguem nela depois, né? Mas enfim, a gente gosta da cruz, é bonita, tá? Estética, né? Só que, meus irmãos, pessoas estudadas, tá? Nos dias de Jesus aqui, nem pronunciavam a palavra cruz, porque cruz era um símbolo daquilo que havia de mais ultrajante, mais humilhante, mais terrível. A cruz, ele foi obediente não até o nível da morte apenas, ele foi obediente até a extensão do que pior poderia lhe acontecer, do que mais vergonhoso ele poderia experimentar, o que mais de cruel ele poderia passar, para cumprir a missão do seu Pai, em meu e seu benefício. Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente não consegue imaginar, às vezes os filmes nos dão uma pequena ideia, né? Jesus naquela cruz ali, você sabe que a pessoa morria na cruz, não era por os furos nas mãos ou nos pés ou algo assim, mas era porque chegava um momento que ela não conseguia mais respirar, entrava água nos pulmões, aquela posição, a pessoa fraca, perdendo sangue ali, então a coisa ia ficando cada vez mais difícil à medida que o tempo passava. Agora você imagina Jesus com seus braços cravados ali, seus pés cravados, e lutando para respirar. Então talvez ele botasse o peso do seu corpo sobre os seus braços para conseguir respirar, e os cravos rasgavam a sua carne, e para aliviar a dor da sua carne, ele botava os pesos sobre os seus pés, e os cravos rasgavam então a carne dos seus pés, e ele ficava nessa agonia, tentando respirar. Esse foi o nível da obediência dele, e dentro dele, experimentando a agonia que não é descrita em filme algum, do abandono do Pai, da ira do Pai, pelo meu e o seu pecado, ele foi para aquela cruz, por pecados que não eram dele, eram meus e seus. Ele foi porque ele me amou, ele foi porque ele escolheu ir, em humildade ele se esvaziou, ele tomou o meu lugar. A gente canta uma música que fala, né? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, e naquela cruz ele pensava no seu povo, naqueles por quem ele estava dando a vida. Isaías, prevendo isso, capítulo 53 diz,
que Ele entregou a sua vida. É pelas suas pisaduras que somos sarados. Mas que Ele olhou depois para o penoso sacrifício do seu trabalho. Ele viu aqueles que Ele salvaria naquela cruz. Eu não consigo imaginar que Jesus naquela cruz olhou para um pecador como eu, que talvez o meu nome passou pela sua mente, e Ele me amou ali, e Ele derramou ali o seu sangue, a sua vida, Ele entregou tudo, e Ele nos chama a obedecermos, a cumprirmos a sua missão, de amarmos a Ele, amarmos aos outros, nos sacrificarmos até o fim, como Ele fez, em obediência à missão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, sabe, quem é suficiente para essas coisas? A gente pode olhar para isso aí e falar como o apóstolo Paulo, né? Senhor, afasta de mim o rosto, como disse Pedro. Eu não consigo, Senhor. Eu não atinjo esses padrões. Eu estou muito longe disso, Senhor. Como eu posso ser parecido contigo e ajudar outros a se parecerem contigo, quando eu estou tão longe disso? Irmãos, a resposta para você é que de fato a gente não consegue mesmo. A gente não tem força para isso. A gente não tem poder para isso. Mas a graça de Deus é que Ele deu o poder que a gente não tem. Ele nos deu o seu Espírito. E até nisso Jesus é modelo para nós. Até nisso Jesus é exemplo para nós. Lá em Atos 10, 38, por exemplo, vai mostrar que Ele desempenhou, eu não vou ler aqui porque o tempo já está chegando no limite, mas que Ele desempenhou o seu ministério no poder do Espírito. No poder do Espírito. Sabe, se Jesus, Ele se utilizou do poder do Espírito, sendo Jesus quem Ele era, você acha que eu e você podemos dispensar isso? A maravilha é que Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito. Ele disse lá para os seus discípulos, fiquem em Jerusalém, esperem que até do alto o Espírito desça, e vocês serão revestidos de poder, para serem minhas testemunhas, para cumprir a minha missão, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, fazerem os discípulos que eu chamei vocês para fazerem. Vocês vão receber o poder do Espírito de Deus, para isso, para me amar acima de tudo, para estar pronto a deixar tudo por mim, se necessário for. É isso que é exigido do discípulo. Ele vai abrir os olhos de vocês, vocês vão me enxergar como aquilo que de mais valioso você jamais teria acesso, e recebeu de graça, a mim mesmo. Nós precisamos do poder do Espírito. Jesus nos prometeu e nos concedeu o poder do seu Espírito. Como é que eu acesso esse poder? Tem um bocado de gente aí propondo ideias, às vezes até estranhas, né? Você já deve ter ouvido falar do pessoal da movimento de batalha espiritual, não é? Eu vou lá para aquela cidade, eu vou alcançar pessoas para Cristo naquela cidade, e eu preciso de poder porque tem um quartel-general do diabo lá naquela cidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir onde é que fica esse quartel, e as maneiras para descobrir isso são as mais variadas possíveis. Geralmente, uma que eu ouvi é assim: você pega o mapa da cidade, aí você faz quadradinhos assim no mapa todinho, e aí você começa a orar, bota o dedinho lá no quadradinho aqui, ó. Senhor, até que chega um quadradinho que você vai, pesou o negócio aqui, ó, senti assim um negócio estranho por dentro, né? Achei.
Aí quando você olha, está lá, a prefeitura, não, fica... Aí você vê lá, né, o lugar. Aí o que você faz agora? Agora você faz o ato profético, para destronar Satanás, né? Aí você vai fazer, como é esse ato profético? Aí também tem várias coisas que você pode fazer. Você pode tocar o chofar, você pode derramar uns óleos assim, em algum canto, você pode dar 7 voltas em torno lá do quartel-general do diabo, para as muralhas espirituais caírem, né? Eu já eu ouvi falar até de métodos mais inusitados, tá? Você tem que marcar o território, e nós somos do leão de Judá. E como é que o leão marca o território? É desse jeito mesmo. Você vai lá no cantinho de noite, quando ninguém está olhando, né? Faz xixi lá e marca o território, que é para Satanás sair correndo. Ou xixi fedorento, né? Satanás vai sair correndo de lá por causa disso. E aí depois disso tudo, aí sim você pode começar a obra lá, porque agora, né, você tem o poder. Irmãos, o que é feito com aquele texto lá de Efésios capítulo 6, que vai falar da armadura espiritual, então, eu não vou ter nem tempo para falar para vocês aqui, né? De tanta coisa que é inventada em cima daquilo. Mas aquele texto é maravilhoso para nós. Porque naquele texto, basicamente, o que o Senhor está dizendo é que Deus quer compartilhar a sua armadura com a gente. Deus quer compartilhar do seu poder com a gente. E como é que a gente acessa esse poder? Aí o texto vai falar do capacete, da espada, mas tira essas figuras aí e pega só para o que elas apontam. É a fé, é a palavra de Deus, é a oração, é a salvação. São coisas tão simples para nós. Em outras palavras, o que o Senhor espera é que nós o busquemos, é que nós confiemos nele, é que nós aprendamos dele, e que nós nos coloquemos à disposição, a serviço para essa batalha espiritual que vai ser travada, contra Satanás sim, mas contra a nossa carne também, contra o nosso pecado também, contra aquilo que nos impede de sermos mais parecidos com Jesus. Então você ora, então você clama, então você lê a palavra, então você estuda, então você crê, então você confia, então você depende, e Deus dá do seu poder, para você ir dizendo não ao pecado, para você ir resistindo e mudando aquilo que precisa ser mudado, e jogando fora o que te afasta de Jesus, até que um degrau por vez, de glória em glória, você vai se tornando mais parecido com Ele, e vai ajudando outros a se tornarem mais parecidos com Ele também. Jesus um dia pegou 12 e disse: vocês vão ser meus discípulos, e eu vou treinar vocês. E no final ele olhou e disse assim: agora vocês vão e façam discípulos. Vocês vão lá e treinem eles como eu treinei vocês. Nós estamos nesse processo. Nós estamos em algum lugar aí no meio desse caminho. Jesus um dia nos chamou para sermos seus discípulos. E Ele espera que nós também façamos discípulos. E a pergunta é: que resposta nós vamos dar a Jesus? Como é que a gente responde a esse convite de Jesus? Meu encorajamento para você hoje é, pelo poder do Espírito, confiando nesse poder que Ele já colocou à nossa disposição, que você possa começar então a se sacrificar, para servir a Cristo, para servir a outros também, para amar a outros, para cuidar de outros, para às vezes abrir mão de coisas, pelo bem de outros, mesmo de gente que às vezes só quer o seu mal. Pelo poder do Espírito você possa lutar para cumprir essa missão que Ele colocou nas nossas mãos, de fazer discípulos. Sabe por quê? Porque Ele vale a pena. Porque não tem nada mais valioso pelo qual você possa entregar a sua vida do que por Ele, pelo reino dEle, pela obra dEle. Aquele que te amou
com um amor tão grande que a gente viu aqui, vale a pena que você entregue tudo por Ele. Diz que certa vez um homem casado descobriu uma traição da sua esposa. Ela traiu, ela o abandonou. Ele estava pronto a perdoá-la, com seus filhos pequenos. Ele foi até ela e disse isso, mas ela preferiu fugir com seu amante. Ela o largou com seus filhos e ganhou o mundo com seu amante. Aquele homem fez o melhor que ele podia para criar os seus filhos. Mas aquela cidade era uma cidade pequena e a história se espalhou e todos ficaram do lado do homem. Ficaram indignados com aquela mulher. Até que um dia, seus filhos já crescidos, e aquele homem ouve uma notícia de que aquela mulher estava muito mal, muito doente, à beira da morte. Ele vai até a ela, ele a traz para dentro de casa, e com os protestos de todos, seus filhos, inclusive meu pai, o que essa mulher fez ao Senhor, como o Senhor pode fazer isso? Como o Senhor pode manter essa mulher? Como o Senhor pode se desgastar por ela? Os vizinhos, os amigos, todos não entendiam aquilo. E aquele homem cuidou daquela mulher até o último dia da sua vida. E quando então ela morreu, ele colocou uma lápide e ele mandou escrever assim: aqui está uma mulher que foi amada. Amada. O nosso Salvador nos amou assim. Ele viu quem eu e você éramos de verdade, quem ninguém nunca viu mesmo. Ele viu por dentro. E Ele ainda assim tem olhado com amor. Ele se entregou naquela cruz por mim, por você. E Ele diz para mim, para vocês aqui, alguém que foi amado, amado. Vale a pena entregar tudo por Ele. Vale a pena se desgastar completamente por Ele. E pelos outros como Ele espera. Que eu e você possamos dar esse passo de fé. Senhor, eu confio só em Ti. É no Teu poder. Mas eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar a Tua palavra aqui hoje com eles. Ó Deus, o Senhor sabe como eu estava cansado esses dias, mas a Tua graça me ajudou. E eu te peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito ele possa continuar operando na vida de cada um dos meus irmãos. Na minha, primeiramente, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos contigo. Pai, enche o nosso coração de amor por Jesus e nada vai ser difícil para nós, Senhor. Enche o nosso coração de amor e a gente vai correr para Ele sempre. A gente vai entregar tudo e a gente vai se sacrificar, porque nada vai ser pesado quando o nosso coração estiver transbordando de amor. Mantenha os nossos olhos fixos em Jesus, no amor que Ele nos deu. Nos dá que experimentemos a cada dia que somos amados por Ele. E então nós veremos como Ele é. Nós veremos o seu valor. E não será difícil correr atrás dEle. E não será difícil obedecê-lo, não será um fardo. Porque o nosso fardo é leve. Ele levou o fardo pesado. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.